nossos corações. Hoje nós temos a presença do Carlos Luiz, do Carlão, que vai nos trazer o tema Muitas Moradas na casa de meu pai. Mas antes da gente passar a palavra para ele, como sempre fazemos, vamos ler uma página e fazer uma prece preparatória para o tema da manhã de hoje. Capítulo 26. Capítulo 26 tem título Véus, do livro Vinha de Luz, psicografia de Franciscano Xavier pelo Espírito Emmanuel. Diz-nos Emmanuel assim: mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Paulo, no livro 2 de Coríntios, capítulo 3, versículo 16. Não é fácil rasgar os véus que ensombram a mente humana. Quem apenas analisa pode ser defrontado por dificuldades inúmeras, demorando-se muito tempo nas interpretações alheias. Quem somente se convence pode tender ao dogmatismo feroz. Muitos cientistas e filósofos, escritores e pregadores assemelham-se aos pássaros de bela plumagem, condenados a baixo voo em cipoais extensos. Vigorosas inteligências, temporariamente frustradas por véus espessos, estão sempre ameaçadas de surpresas dolorosas, por não se afeiçoarem realmente às verdades que elas mesmas admitem e ensinam. Exportadores de teorias, olvidam os tesouros da prática e daí as dúvidas e negações que por vezes assaltam o entendimento. Esperam bem que ainda não semearam e exigem patrimônios que não construíram, descuidados de si próprios. Conseguem priorizar valorosamente, aconselhar com êxito, mas nos grandes momentos da vida sentem-se perplexos, confundidos, desalentados. É que lhes falta a verdadeira transformação para o bem, como Cristo, e que para que sintam efetivamente a vida eterna com o Senhor, é indispensável se converterem ao serviço de redenção. Somente quando chegam ao semelhante cunho espiritual é que se libertam dos véus pesados que lhes obscuram o coração e o entendimento, atingindo as esferas superiores em voos sublimes para a divindade. Em todas as páginas do Emmanuel, uma página que nos alerta, a uma análise mais profunda do Evangelho de Jesus, da lei de Deus, porque, como ele diz aqui com muita propriedade, quem somente se convence pode perder o dogmatismo feroz. A gente sempre faz esse comparativo, que hoje nós temos, qualquer tipo de religião, nós temos os dogmáticos e os heurísticos. Dogmático é aquele que pega uma ideia e a partir daquela ideia se torna única para ele. Ele não amplia o seu conhecimento, verificando outras possibilidades. Já o heurístico não, é aquele que se aprofunda nos assuntos, aquele que pesquisa, aquele que questiona e aquele que com isso ele amplia o seu véu de conhecimento, conforme a página da manhã de hoje. Então vamos fazer uma prece, em seguida passar a palavra ao Carlão. Vamos pedir que os nossos amigos espirituais nos intuam nesse momento, que o diretor espiritual do Carlão possa inspirá-lo para que ele nos traga essa mensagem na manhã de hoje, que sobretudo possamos entendê-la e procurar vivenciar no nosso dia a dia. Nossa Mãe Maria Santíssima nos envolva do seu manto de amor e bondade, nos protegendo hoje e sempre. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, que bendito é o fruto do vosso ventre, nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós, pecadores, agora e na hora da nossa desencarnação. Que assim seja. Então nós passamos a palavra ao Carlão, para nos trazer o tema Muitas Moradas na casa de meu pai. Bom dia, meus irmãos. Prazer muito grande novamente ocuparmos essa tribuna e que nessa manhã os nossos benfeitores espirituais possam nos abençoar e também fazer uma comunicação. Dois dos nossos companheiros espíritas partiram nessa semana e que Deus possa abençoá-los. Um é o Clarencio, um morador frequente aqui na nossa casa, e o outro é o Rafael, é o esposo da Jacira, que frequentou durante muitos anos a nossa casa.
Que Deus possa abençoá-los, fortalecê-los e a todos os outros que estão passando por essa situação que nós estamos vivenciando, mas que faz parte do nosso crescimento espiritual. Na manhã de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre há muitas moradas na casa de meu pai. E nós colocamos do capítulo 14, versículo 2 de João, que diz: Jesus disse: na casa de meu pai há muitas moradas. Falou isso ao confortar seus discípulos, porque eles estavam muito perturbados com a ideia da sua partida iminente. Então, as últimas instruções de Jesus eram para que não turbassem os seus corações, porque muitas moradas, e Jesus confirmava essa condição que nós iríamos encontrar no nosso crescimento, no nosso desenvolvimento espiritual, né? Então, a gente vai lembrando, meus irmãos, na nossa introdução, que lamentavelmente, né, eu sempre costumo falar, aparelhos eletroeletrônicos no centro espírita ficam obsedados, né? Então ele funciona na hora que ele quer, mas não tem problema. Então nós pegamos também de Jesus capítulo 14, versículo 1 e 2, que diz assim: não se turbe o vosso coração, crede em Deus e crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos um lugar. Então, essa certeza que Jesus nos oferece, de que Ele vai estar nos esperando no final da nossa caminhada, quando nós nos tornarmos espíritos puros, porque nós somos numa linha de ascensão, nesse nosso crescimento, saindo lá da condição de espíritos simples e ignorantes, passando por toda essa fieira de encarnações, reencarnações e de mundos que nós vamos analisar aqui, nós vamos chegar na condição de espírito puro quando não mais necessitaremos reencarnar. Essa é uma grande maravilha, porque um dia chegará a nossa condição. Não sabemos quando. Só uma coisa nós temos certeza: vai depender do nosso esforço, da nossa vontade, da nossa determinação em buscar os caminhos mais retos, os caminhos mais sublimes, os caminhos mais fortes para nos aproximarmos de Deus. É assim, então, meus irmãos, que também Kardec, na pergunta 55 do Livro dos Espíritos, pergunta: são habitados todos os globos que se movem no espaço? São habitados todos os globos que estão circulando, estão viajando aí, e daqui a pouco nós vamos falar um pouquinho dos números desses planetas, dessas estrelas, dessas constelações, das galáxias. Sim, e o homem terreno está longe de ser, como supõe, o primeiro em inteligência, em bondade e em perfeição. Então, vejamos, meus irmãos, que nós ainda estamos no início da nossa caminhada. Os Espíritos nos falam que nós somos mais próximos do começo do que do fim. Então há uma longa escada e uma longa escala de evolução que nós deveremos de vencer. Então a nossa luta vai por aí, meus irmãos. Nós temos que caminhar cada vez mais na busca da nossa perfeição. Não está querendo funcionar mesmo não, meu irmão. Mas então, vamos continuar aqui. Em Crônicas, capítulo 29, em Esdras, capítulo 1, nós vamos ver um outro entendimento acerca da casa do Pai, que diz assim: aqui vale saber que os judeus entendiam que o templo de Jerusalém era a casa de Deus. Como muitos dos nossos templos hoje, normalmente se fala, né, a casa de Deus. Então, os evangélicos, por exemplo, dizem que nós temos que vestir a nossa melhor roupa para ir à casa do Pai. Os nossos irmãos católicos, do qual eu já pertenci a essa fileira,
igreja é a casa do Pai. Mas a doutrina espírita vai nos oferecer que não é o templo terreno que é a casa do Pai. O templo terreno é apenas um local onde nós podemos nos encontrar, nos confraternizarmos, conviver com nossos companheiros de jornada, né? É por aqui que nós vamos entender essa nossa condição terrena, essa nossa condição ainda bem primária, que nós vamos vencendo gradativamente. Os judeus, eles falavam que a casa de Deus, ela está nos céus. A casa de Deus são os céus. E o céu é muito amplo, vasto, que a nossa inteligência ainda não é capaz de entender. Então vejamos, pergunta 35 do Livro dos Espíritos diz assim: o espaço universal é infinito? É ilimitado? E os Espíritos deixam bem claro para nós: infinito é infinito. Supõe-no limitado, que haverá para além dos limites. Porque quando nós falamos de alguma coisa que tem um limite, nós sempre imaginamos que tem alguma coisa além, sempre alguma coisa após. E aí os Espíritos dizem: isso te confunde a razão. Bem eu sei. No entanto, a razão te diz que não se pode ser de outro modo. E ainda, o mesmo se dá com o infinito em todas as coisas. Não é na pequenina esfera em que vos achais que podereis compreendê-lo. Interessante essa observação. Porque quando nós falamos do macro, ou seja, nós saímos do ponto que nós encontramos e vamos subindo, nós vamos vencer primeiro o nosso sistema solar, passando, avançando um pouco mais diante da nossa galáxia, que é uma das menores. A Via Láctea é uma das menores, já estudada pelo homem. E a gente vai avançando e nós vamos conquistando cada vez mais, e o infinito vai ficando cada vez mais longe. E além do infinito ainda tem mais alguma coisa. Da mesma maneira, meus irmãos, se nós formos descendo, indo para o micro, e aí os matemáticos estão desenvolvendo cada vez mais condição de se contar, de se medir o menor. Então, antigamente nós tínhamos como menor um milímetro, né? Ou seja, o milímetro era a menor medida. Mas hoje nós temos o nano, que é o mínimo do mínimo do mínimo. Mas daqui a pouco alguém vai descobrir uma nova modalidade de verificar a metragem, o tamanho, e nós vamos ter o mínimo do mínimo do mínimo do mínimo do mínimo infinito. Então, cada vez mais descendo, porque conforme os Espíritos nos informam e nos alertam, em nenhum lugar do espaço há o vazio, há o vácuo. O vácuo absoluto não existe. Mesmo que os nossos cientistas queiram sempre falar isso. Então, a casa do Pai é o universo. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, item 2, diz assim: as diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito e oferecem aos espíritos que neles encarnam moradas correspondentes, atento para isso, moradas correspondentes ao adiantamento desses mesmos espíritos. Ou seja, a cada um de nós é dada uma condição de viver numa dessas moradas. À medida que nós vamos crescendo, é como se nós estivéssemos numa escola. Passamos pelo jardim da infância, quando melhor. Vamos descer mais um pouquinho, já que nós estamos falando de medidas mínimas, né? Nós estamos lá na nossa primeira infância, na nossa mais infância mesmo. Então nós temos a creche. A criança passa pela creche, depois ela passa pelo jardim, depois ela passa pelo fundamental, depois ela passa e vai subindo. Aí vem o segundo grau, vem o nível universitário, depois vem a pós-graduação, depois vem o mestrado, vem o doutorado, o pós-doutorado e o pós-doc. Ou seja, para cada um de nós que nos encontramos numa dessas condições, na infância espiritual ou no chamado pós-doc espiritual, para cada um de nós há um mundo reservado
porque nós estamos crescendo cada vez mais. Então, quando nós pensamos, que os cientistas já descobriram que o nosso Sol, essa potência maravilhosa que nós vemos, que há alguns anos atrás foi rebaixada para uma estrela menor. Então, a nossa estrela, que era chamada de quinta categoria, hoje ela está um pouco menor ainda, porque foram descobrindo sóis maiores e maiores e maiores. Pois bem, o nosso Sol, por exemplo, é apenas uma das estimadas entre 200 e 400 bilhões de estrelas que está na Via Láctea. Então, podem ver, meus irmãos, só na Via Láctea entre 200 e 400 bilhões de estrelas. Agora, cada uma dessas estrelas carrega um cortejo de planetas, porque já se sabe que nenhuma dessas estrelas ela está sozinha. Ela tem que fazer a sua luz brilhar para alguém, para alguma coisa. Então Deus criou também, junto dessas estrelas, não importa o tamanho dela, tem ali uns planetas. E esses, na medida que nós vamos crescendo, que nós vamos desenvolvendo, nós vamos vendo essas maravilhas. Tinha uma foto bem bonita da Via Láctea, né? Mas deixa para lá, uma próxima oportunidade a gente mostra. Pergunta: quantos planetas existem na Via Láctea? A partir das informações trazidas pelo Hubble, os cientistas dizem assim: para uma estimativa mais realista, consideremos algo próximo a 10 trilhões de planetas somente na nossa galáxia. 10 trilhões de planetas somente na nossa galáxia. Então, meus irmãos, a gente vai observando que se na nossa galáxia nós podemos ter cerca de 10 trilhões de planetas, nós calculamos então que mais ou menos 200... Opa, tá aí agora. Obrigado, viu? Precisaram da mão de um enfermeiro, né? Cuidar da saúde aqui do nosso aparelho. Então, com pelo menos 200 bilhões de galáxias que tem espalhado pelo universo, nós estamos falando de algo parecido com 10 septilhões. Dá para imaginar isso? 10 septilhões de planetas no universo observado. E isso contando somente aqueles que estão volitando, aqueles que estão orbitando em torno de planetas. Porque há planetas que estão soltos, eles se desprenderam, se despregaram das curvas da imantação de algum planeta e está viajando aí pelo universo. Deixa eu mostrar aqui para vocês essa imagem que eu acho linda, né? A Via Láctea. A gente fica imaginando a sabedoria de Deus para produzir uma beleza dessa. E há pessoas que não acreditam. E a gente fica imaginando quem poderia criar uma condição dessa, uma beleza dessa, né? E aqui, meus irmãos, a gente vai avançando mais um pouquinho. E a gente vai ver aproximadamente 10.000 galáxias em uma foto. Astrônomos da NASA, utilizando o telescópio Hubble, conseguiram captar a foto mais colorida já vista no espaço. Essa foto vocês já devem ter visto por aí. Parece um quadro com um caquinho de vidro colorido, né? Não é essa ideia que a gente tem? Pois é. Aí, segundo foi computado, tem cerca de 10.000 galáxias nessa foto. É o lado mais brilhante do universo, já captado pelo homem através do Hubble. E aí tem gente que não acredita em Deus. Tem gente que acredita que o universo se fez por si mesmo. Como é que pode uma beleza e uma perfeição como essa ter sido criada? Só a nossa mente pequenininha ainda que pode acreditar nisso. Vamos falar um pouquinho, meus irmãos, dos chamados tipos de
mundos. Diferentes uma das outras são as condições dos mundos, quanto ao grau de adiantamento e de inferioridade dos seus habitantes. Vamos lembrar aqui, à medida que os habitantes do planeta começam no processo de evolução, o planeta também vai mudando as suas condições, vai mudando a sua categoria. Então, os planetas mais atrasados vão ter como habitantes espíritos atrasados, espíritos ainda inferiores, aqueles espíritos que estão talvez até abaixo da terceira categoria, aquela categoria que nós conhecemos. Mas à medida que o planeta vai evoluindo, como o nosso planeta já foi um planeta primitivo, está hoje na condição de planeta de expiações e provas, tendendo a planeta de regeneração. E quando a gente fala de regeneração, tem muita gente que pensa que começou agora a regeneração. Mas se nós pegarmos a doutrina espírita e estudarmos com atenção, nós vamos ver que Kardec já falava nessa condição de planeta de regeneração. Ele já mostrava os indícios como se reconhece um planeta de regeneração. Mas vejamos aqui então mais um pouquinho. Então, nos mundos inferiores, meus irmãos, a existência é toda material. Ela está mais voltada para questões das necessidades básicas. Então, é sexo e alimento, a procriação e a alimentação. Mas nada além disso, porque existem muitas paixões. Muitas vezes ali já começa a crescer essas paixões. E a gente vai vendo que, à medida que essa se desenvolve, né? Então essa qualidade de vida vai se desenvolvendo, vai diminuindo também a influência da matéria. A matéria é muito forte sobre nós espíritos. Ela exerce um poder que pode ser avassalador. Então aquelas criaturas que se deixam levar pelas condições materiais, que é muitas vezes a questão, por exemplo, dos desejos. Então, a gente pega lá, eu acho fabuloso aquele que estruturou os chamados 7 pecados capitais. Porque ali mostra as nossas maiores fraquezas, mostra os nossos desejos mais íntimos, mais fortes e que mais arrebenta com a alma humana, que mais faz com que nós permaneçamos nessa condição de espíritos inferiores. Então, à medida que nós vamos crescendo, que nós vamos adiantando, que nós vamos vencendo as situações, nós vamos ver que avançamos para outros mundos em que a questão material ela deixa de ser o foco, ela deixa de ser o desejo, ela deixa de ser aquilo que nós almejamos, e nós passamos então a viver mais uma vida espiritual. Capítulo 3, item 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então também, meus irmãos, nós temos os chamados mundos intermediários. Então nesses mundos intermediários mistura-se o bem e o mal. É o que nós temos na Terra. Aqui na Terra nós temos pessoas boníssimas, pessoas maravilhosas, de um coração estupendo. Mas também nós temos as pessoas mais cruéis, as pessoas mais mesquinhas, as pessoas mais aterradoras. Porque temos ainda companheiros que são capazes, como se dizia antigamente, né, de matar para se ver a careta. Então nós temos muitas pessoas que estão mais voltadas para as questões do ouro, as questões para a satisfação das suas ganâncias. Então, quando nós percebemos esse mal, que agora ele vai ter que ser extirpado, ele vai ter que ser, no mínimo, diminuído o suficiente para que nós aqui na Terra, e esperamos que nós façamos parte dessa nova geração que vai habitar o planeta no momento da regeneração, nós vamos ver, meus irmãos, como nós temos ainda que crescer. Então, a maioria dos espíritos que vão habitando os planetas, eles vão se desenvolvendo, vão crescendo. E aí ocorre um detalhe muito interessante. Na medida que nós aprendemos uma coisa, o nosso desejo é melhorar um pouquinho mais. Na medida que nós avançamos, nós queremos avançar um pouquinho mais. O grande problema das nossas almas, meus irmãos, é sair da inércia. Como tudo, né?
a física é pródiga em nos mostrar isso. O esforço maior é para sair da inércia. E eu me lembro quando eu era moleque, morando ali perto do hospital do CSN, do lado de baixo a estação ferroviária, nós juntávamos 3, 4 moleques e íamos lá para baixo para empurrar vagão. Olha que loucura! Eu fico imaginando o que nós tínhamos na cabeça, né? De fazer um esforço para movimentar um trem, um vagão. E a gente movimentava. Porque o mais difícil era sair da inércia. Depois que o vagão ganhava um pouquinho de movimento, aí a gente ficava animado, parecia que a gente tinha mais força e mais desejo e mais vontade de fazer com que aquele vagão avançasse. E algumas vezes nós fazemos com que ele se chocasse contra outro vagão. Né? Então, assim eu vejo também, meus irmãos, o nosso crescimento espiritual. Na medida que nós fazemos esse esforço para sair da inércia, para sair desse momento difícil, que é dado o primeiro passo. Os chineses já falavam que depois que você der o primeiro passo, você é capaz de caminhar a milha. A milha são 1.600 metros, né? Então, depois que você der o primeiro passo, você se sente mais à vontade, você se sente mais fortalecida, você se sente com mais desejo para fazer isso. Pois bem, agora vamos falar um pouquinho desse aparecimento da espécie humana no planeta, né? A pergunta 47 para o Livro dos Espíritos. A espécie humana se encontrava entre os elementos orgânicos contidos no globo terrestre? E os Espíritos disseram, sim, e veio a seu tempo. Foi o que deu lugar a que se dissesse que o homem se formou do limo da terra. Então a gente vai vendo que Deus, quando Ele planeja alguma coisa, Ele planeja tudo que vai acontecer. Então o aparecimento da espécie humana no planeta já estava contido aqui, só esperava o momento de eclodir. É como se nós lançássemos uma semente na terra e a terra esperasse a chuva, o sol, o calor, tal, para que ela pudesse se desenvolver. A espécie humana é assim. Então, nesses milhares de anos que a espécie humana está habitando o planeta, ela já fez grandes transformações. Nós já fomos capazes de fazer muita coisa. Só que nós muitas vezes não acreditamos na nossa capacidade. Foi preciso que Jesus importasse uma grande quantidade, milhões de espíritos que vieram lá do sistema capela, para poder fazer com que o processo avançasse, para que o processo de evolução tivesse um arranque, né? Tivesse um momento de crescimento maior. É o que nós estamos vendo agora também. Quando a gente fica sabendo que Bezerra de Menezes, Joana de Ângeles nos falam que Jesus está convidando espíritos de outros planetas, do sistema de Alcione, por exemplo, para vir e colaborar com o crescimento e desenvolvimento do planeta Terra. Então, nós estamos precisando, meus irmãos, sempre de cada vez mais de professores, daqueles que já avançaram, daqueles que já venceram as dificuldades, daqueles que já venceram a si próprio. Porque o grande problema nosso é o homem velho que tem dentro de nós. Esse barbado aterrorizante, como dizia um professor amigo nosso, né? É aquele indivíduo que tem mau hálito e mau caráter, que nós trazemos dentro de nós. Então nós precisamos vencer essas dificuldades para a gente poder sair dessa situação mais difícil. Na pergunta 177 do Livro dos Espíritos, Kardec questiona assim: para chegar à perfeição, a suprema felicidade, o destino final de todos os homens, tem o espírito de passar pela feira de todos os mundos existentes no universo? Vamos lá, vamos pegar lá atrás primeiro um pouquinho. Pergunta 115 do Livro dos Espíritos, que diz como fomos criados, na condição de simples e ignorante. Pergunta 169, o tamanho da perfeição. E os Espíritos falam que a perfeição é quase infinita.
Pergunta 170, que se transforma o Espírito depois da sua última encarnação, em Espírito puro. E na pergunta 177, diz, para chegar à perfeição e à suprema felicidade, o destino final de todos os homens, tem o Espírito de passar pela fieira de todos os mundos existentes no universo? E os Espíritos disseram para nós, não, porquanto muitos são os mundos correspondentes a cada grau da respectiva escala, e o Espírito, saindo de um deles, nenhuma coisa nova aprenderia nos outros do mesmo grau. Vamos imaginar aqui, meus irmãos, a seguinte situação. Numa cidade, nós temos muitas escolas com o mesmo nível. Então, por exemplo, muitas escolas de primeiro grau, muitas escolas de segundo grau, muitas escolas de cursos técnicos. A pergunta que Kardec faz é se nós teríamos que passar por todas essas escolas da nossa cidade para chegarmos à perfeição. Não, porque o que você aprende numa escola de nível médio é a mesma que as outras, porque o programa educacional é o mesmo. O programa educacional, o programa de perfeição que Deus tem para nós é o mesmo. Então nós vamos buscando cada vez mais e vamos nos alinhando com essas ideias, com esse formato, então nós vamos passando gradativamente. É importante que a gente observe também, meus irmãos, na pergunta 188 do Livro dos Espíritos, que Kardec tem uma nota, dizer assim, segundo os Espíritos, de todos os mundos que compõem o nosso sistema planetário, então, Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e o Plutão que foi rebaixado, né? A Terra é um dos que tem habitantes menos adiantado física e moralmente. Atentemos para isso. A Terra é um dos planetas onde a população é menos adiantada física e moralmente. Obrigado mais uma vez. Então, Kardec faz umas anotações. Dizer assim, Marte lhe estaria ainda abaixo. Ou seja, Marte, um pouco mais atrasado que a Terra. Sendo-lhe Júpiter um dos mais próximos da perfeição. Ou seja, o planeta Júpiter já avançou bastante, já cresceu bastante. O seu povo já está mais avançado, né? E o Sol? Qual a finalidade do Sol? É o local de reunião dos espíritos. Aí alguém poderia pensar, mas não queima? Espírito não tem essa possibilidade, né? E um detalhe, a ciência nos fala que o interior do Sol é frio. Dá para entender uma coisa dessa? Só a mente e o amor de Deus pelas criaturas para que nós possamos um dia entendermos mais claramente isso. Então, meus irmãos, nessa figura, né, mostrando aí o nosso sistema solar, isso aí, claro, que é uma concepção artística, né? Mas para mostrar essa variedade de planetas, de tamanhos, de cores, de vida que existe. Porque em todos os planetas os espíritos são claros em dizer, em todos os planetas há vida. Não há vida como nós entendemos. Porque enquanto o homem estiver nessa pesquisa, nessa busca, dizendo que só pode ter vida se tiver carbono, só pode ter vida se tiver água, só pode haver vida se houver oxigênio, nós vamos... A própria Terra mostra isso. Tira um peixe da água e coloca ele ao ar livre. Ele vai morrer em pouco tempo. Da mesma maneira, pega um mamífero, enfie dentro da água. Ele vai morrer em pouco tempo, porque não é adaptado. Então há mundos para isso. Eu aconselho que vocês leiam um livro chamado Narrações do Infinito. É o Espírito Aulus, ele faz uma dissertação maravilhosa. Vocês vão ficar maravilhados, meu irmão, na descrição que ele faz dos planetas, da beleza que é. Ele fala, por exemplo, que tem um planeta que existe que só de árvores, é só vegetais. Só que as árvores não estão fincadas no solo como aqui na Terra. As árvores lá, elas se locomovem, elas se mexem, elas se movem. E algumas delas já têm sentimentos, porque elas se aproximam uma das outras.
Tem planetas que é só água. Então são todos os tipos de seres viventes na água que lá habitam. É um planeta só de água. Talvez algum viajante extraterrestre que chegasse no nosso planeta, dependendo da posição que ele chegasse, ele veria somente água. Que é aquela parte do sistema do Oceano Pacífico, né? Que vista para o espaço é só água. Então poderia pensar que a Terra seria um planeta de água. No capítulo 3, item 4 do livro Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec faz uma classificação dos planetas. Então vejamos, planetas primitivos destinados às primeiras encarnações da alma humana. Aí, mas primeiras encarnações, como é que é isso? Aí a gente tem que ir lá na pergunta 190 do Livro dos Espíritos para entender isso. Diz assim: qual o estado da alma na sua primeira encarnação? Pergunta 190. Os Espíritos dizem: o da infância da vida corporal. A inteligência então apenas desabrocha, a alma se ensaia para a vida. Nós não colocamos aí, mas a pergunta que vem a seguir, a 190, pergunta assim: mas os selvagens não estariam nas suas primeiras encarnações? E aí os Espíritos dizem que não, porque os selvagens já têm paixões. Se eles já têm paixões, é porque eles já vivenciaram muitas e muitas e muitas reencarnações na condição de seres humanos. Porque é na condição de ser humano que nós desabrochamos para a vida, adquirindo as paixões ou adquirindo as virtudes. Aqueles que caminham em linha reta só vão adquirir virtudes. Mas aqueles outros que abraçam, que trazem para si, para o seu coração, para o seu desejo, as imperfeições traduzidas nas invirtudes, né? Nos defeitos da alma, nos defeitos morais, então são essas paixões que nós estamos vendo. Como é que as pessoas vivem? No mundo, no item D, ele fala dos planetas de expiações e provas. É onde domina o mal. Alguém pode falar: mas tem na Terra muito bem. Sim, mas quando nós colocamos no conjunto, nós vamos ver que o mal é sempre maior do que o bem. Aí alguém pode falar: mas já melhorou muito. Já melhorou muito. Se nós fizermos uma comparação da humanidade de 2020 com a humanidade que viveu em 1820, nós vamos ver uma grande diferença. Mas ainda, meus irmãos, é muito pouco. Os Espíritos falam que o nosso crescimento espiritual, ele é lento, mas é contínuo. Devagar, devagarinho, como diz o poeta e filósofo. Então, a gente precisa só fazer um pouco mais de esforço para vencer isso. Então, o planeta de expiações e prova é uma situação que nós estamos vivenciando. E a gente vai caminhando então para a condição de planeta de regeneração, nos quais as almas que ainda têm o que expiar vão absorver, vão se encher de novas forças e vão repousar das fadigas. Por quê? Porque nós estaremos, quando eu digo nós, meus irmãos, se nós fizermos o nosso esforço para aqui permanecermos, nós vamos permanecer aqui se fizermos a lição de casa. E a lição de casa, conforme está na pergunta 886 do Livro dos Espíritos: como é que Jesus entendia a caridade? Benevolência para com todos, indulgência para com os erros alheios e perdão das ofensas. Então são esses 3 pontos que nós precisamos trabalhar, só isso. Sermos benévolos, sermos bons na essência, trazermos a bondade a toda prova, sermos indulgentes, reconhecer. Tem uma palavra que ela está se tornando enfadonha até, a tal da empatia. Porque tem muitas pessoas que estão confundindo o que é empatia. Elas estão modificando a
a sua essência, né? Aquilo que é o sentimento da palavra. Então, nós precisamos disso. Sermos indulgentes, reconhecer que o outro erra, porque nós também erramos. Reconhecer que o outro está caminhando, que nós também podemos caminhar ao lado dele. Se ele estiver na nossa frente e precisar de ajuda, nós podemos empurrá-lo. Ou se nós estivermos à frente dele, nós podemos puxá-lo para o nosso redor. Agora, se ele estiver do nosso lado, vamos dar os braços, né? Ombro a ombro, caminhando para frente e para o alto. Essa é a nossa luta, esse é o nosso grande problema que nós vivenciamos, né? Então, a nossa caminhada, meus irmãos, ela parte daí. Então, o planeta de regeneração, as almas que ainda têm que expiar. Olha bem, se tem que expiar, é porque ainda tem defeitos, porque ainda tem máculas, é porque ainda tem que acertar as contas com a justiça divina. E a gente avança aqui, meus irmãos, mostrando essa foto belíssima, né? Do planeta Terra. Aí está mostrando os dois lados para a gente poder ter uma ideia da beleza que é. Então Deus nos coloca num planeta maravilhoso, um planeta lindo, um planeta cheio de riqueza, um planeta, mas coloca um povinho nele, um povinho que é filho de Deus, um povinho que é nosso irmão, um povinho que somos nós quando aprendemos a reconhecer as nossas deficiências. Porque na Terra ninguém é melhor que ninguém, meus irmãos. Ninguém é melhor que ninguém. Porque muitas vezes nós encontramos virtudes estupendas numa determinada pessoa, mas como minha mãe costumava dizer, coma um quilo de sal com ela, e você vai perceber que muitas vezes não é nada daquilo. Raríssimas pessoas no planeta já adquiriram um patamar de virtude que nos faz sentir irmanados por ela. Algumas dessas pessoas já partiram, vieram aqui, cumpriram a sua missão e foram. De uma certa maneira, a humanidade está um pouco órfã. Chico Xavier, Madre Teresa de Calcutá, Santa Teresa de Calcutá hoje, né? A nossa querida irmã Dulce, Santa Dulce dos pobres, foram pessoas com as quais nós respiramos o mesmo ar, a mesma atmosfera do planeta. Nós tivemos essa ocasião. Um pouco distante, nós vamos pegar lá Francisco de Assis, uma outra atmosfera, um outro mundo, uma outra condição, mas que deixou recados, deixou exemplo, deixou a sua fortaleza, deixou sobretudo, meus irmãos, a certeza de que nós podemos caminhar, que nós podemos avançar. Importante lembrar, meus irmãos, que todos nós temos essa possibilidade, porque nós somos o livre-arbítrio, nós temos a vontade, nós temos que ter o desejo de sermos espíritos perfeitos. E aí a gente vai trabalhando, a gente vai vencendo as dificuldades, e a gente vai vendo o quanto nós podemos avançar para passar para um outro mundo, os chamados mundos ditosos. Mundos ditosos são o que o bem sobrepuja. Aí alguém pode falar assim, mas então, se ele sobrepuja, é porque ainda tem mal. Sim, ainda tem os resquícios dos defeitos que nós vamos carregando. Os Espíritos nos falam, meus irmãos, que é muito difícil nós quebrarmos um único defeito em dezenas, centenas ou até mesmo milhares de séculos. Porque o tempo não se conta para a alma dessa maneira que nós contamos aqui. Nessa caminhada que nós estamos atravessando, meus irmãos, alguma vez nós podemos até alcançarmos um determinado degrau que nós achamos que estamos confortáveis, mas ainda tem um caminho longo pela frente. Vai se descortinando novas trilhas, novas estradas,
Então, nosso crescimento, nosso desenvolvimento, ele se faz, sobretudo, meus irmãos, pelo nosso esforço. Então, nesses mundos ditosos, um ou outro espírito ainda está um pouco perdido. Como nós temos na pergunta 169, lembra? Na pergunta 169 nos fala que a perfeição é quase infinita. Porque na medida que nós nos tornarmos perfeitos num determinado ponto, nós precisaremos sermos perfeitos no outro a seguir. Então, muitas vezes, nós vamos necessitar de dezenas, de centenas de reencarnações para vencermos as nossas dificuldades. Em cada uma delas a gente aprende um pouquinho, em cada uma delas nós avançamos um pouco. E assim, meus irmãos, que a gente vai ver, por exemplo, o planeta Júpiter. Lembram lá que nós falamos? O planeta Júpiter é o que se apresenta como o mais perfeito do nosso sistema solar. Ainda falta muita coisa, né? Porque depois nós vamos chegar nos planetas celestes. Planetas celestes ou divinos são habitações de espíritos depurados. Aqui, meus irmãos, não pode ter nenhuma mácula, não pode ter nenhuma mancha, não pode ter nenhum processo pendente na justiça divina. Tem que ter vencido todas as etapas, porque aqui reina exclusivamente o bem. Não pode ter nenhum mal, nenhum pensamento desequilibrado. Chegaremos lá. A única certeza que Deus pode nos oferecer, irmãos, é: estamos condenados a sermos espíritos perfeitos. Só que a gente tem que acreditar nisso. Nós temos que acreditar nessa possibilidade. Nós temos que nos esforçar. Nós temos que vencer a nossa problemática. E assim a gente vai conseguindo galgar esses degraus. E assim também, meus irmãos, é que nós vamos fazer um breve resumo de tudo que nós vimos, não é? Então, nos mundos primitivos é onde se verificam as primeiras encarnações da alma humana. Pergunta 190 do Livro dos Espíritos. Depois, no mundo de expiações e provas, onde o mal predomina. Então, por exemplo, no nosso planeta Terra. Tem muita coisa boa? Sim, tem. Nós avançamos? Já. Cada um de nós que estamos aqui hoje, se fizermos uma regressão da nossa memória, ou fazermos a chamada terapia das vidas passadas, nós vamos ficar envergonhados das bobagens que nós já fizemos. Alguns de nós, meus irmãos, nos ficaremos envergonhados das bobagens e das torpezas que nós já produzimos nessa vida. Eu falo isso porque nós já passamos 70 anos, né? Então a gente tem uma ideia. E como eu costumo dizer, né? A única coisa boa da gente ter passado dessa idade é ter história para contar. Porque a gente vê pessoas no seu crescimento, a gente vê as pessoas que levaram tombos, a gente vê pessoas que fizeram outras tombarem, a gente vê pessoas que eram aquele suprassumo da sociedade, mas como nada na terra fica escondido, mais cedo ou mais tarde vão aparecer essas situações. Então o nosso caminhar, a nossa vontade, a nossa determinação, meus irmãos, parte do nosso desejo de sermos espíritos perfeitos. Então nós vamos ver que para o mundo de regeneração, ainda nós estaremos ali habitando naquela condição de termos que expiar. É por isso que somente os maus, aquele suprassumo do mal, essas pessoas torpes, essas pessoas cruéis que nós estamos vendo, essas criaturas que Deus mandou, orientou, deu condições, e Jesus desceu às furnas espirituais, essas regiões mais profundas da espiritualidade, para sacar de lá, né, para trazer de lá uma grande quantidade de espíritos que estavam lá presos há milhares de anos.
deu a oportunidade deles para que tivesse a sua última oportunidade de reencarnação. Os Espíritos nos falam que essa juventude que nós estamos vendo, essa juventude cheia de torpeza, cheia de malícia dos mais extremados, da crueldade mais profunda, desse desejo de sobressair, são espíritos que trazem nas suas entranhas um desejo de ser maior que Deus. Mas o castigo delas está sendo. Então, está sendo dada a oportunidade. Está sendo dada a condição para que elas se melhorem. A partir do momento que elas perderem essa oportunidade, elas serão excluídas do planeta Terra, porque o planeta não mais terá condições de, como o pessoal costuma dizer, né? Vai passar a régua, né? Vai começar a nivelar. Então, aqueles que estiverem abaixo desse nível, não terão mais condições de permanecer aqui. Serão levados para outros planetas. Então, essa é a certeza que nós estamos tendo. Então, quando nós chegarmos nessa condição de mundo de regeneração, que ainda vai demorar um pouquinho, gente. Ainda haveremos de passar, talvez, mais umas 2 reencarnações. Eu entendo assim, pelas leituras, pelos estudos que tenho feito, por ouvir muitos espíritos que têm trazido mensagens maravilhosas para nós ainda teremos umas 2 ou 3 reencarnações pela frente. Isso significa mais ou menos aí algo como 200, 300 anos, para se começar a estabelecer profundamente esse mundo de regeneração, como os espíritos estão dizendo, e não como os homens estão dizendo. É diferente. O nosso desejo é que melhorasse a partir de agora. A partir do momento que chegasse a vacina para todos, pudesse uma mudança global. Não vai acontecer. O mundo vai continuar mesquinho ainda. Muitas pessoas ainda cometerão crimes terríveis. Ainda teremos mais motivos para as guerras. Em fevereiro, nós fizemos uma palestra e nós vamos pesquisar como as guerras estavam em andamento no mundo. Em fevereiro do ano passado, vai fazer um mês que vem, nós tínhamos 122 guerras em andamento no planeta. Todo mundo sabia disso? Não, porque não nos interessa. O que acontece lá no continente africano? O que acontece no Oriente Médio? Não interessa para nós. Somente aquelas poucas notícias que a gente vê pipocando na televisão. É uma bomba aqui, é um terrorista ali, é isso aqui e tal. Mas nós não nos interessamos. Nem quando ocorre uma morte escabrosa próximo de nós ficamos chocados no primeiro momento. Depois a gente respira e temos que continuar vivendo. Assim também se dá esse processo da humanização. Um dia nós ficaremos tão chocados que nós vamos botar mãos à obra para fazer alguma coisa para evitar isso. Mas até lá, meus irmãos, até lá, muito choro e ranger de dentes, muitas lágrimas, muito sangue ainda escorrerá por essa terra. Quando nós chegarmos na condição de mundos felizes, quando o bem supera o mal, atentem para isso, gente. Mundos felizes, o bem supera o mal. Significa que ainda tem mal. Ainda teremos defeitos dentro das nossas almas. Aí talvez mais algumas centenas de encarnações, quem sabe milhares de encarnações, nós vamos conseguir chegar a vivenciar a experiência nos mundos celestes. No mundo celeste, a morada dos espíritos purificados, onde o bem reina sem nenhuma mistura, com toda a sua pureza. E aí o amor é que é perene. Então, para isso também, é necessário que a gente entenda onde nós estamos. Onde nós estamos, não é?
estando nessa ordem, com o passar do tempo, com o nosso esforço, com a nossa vontade, com a nossa determinação, nós cairemos na condição de segunda ordem, que está no meio da escala. Segundo os Espíritos, está longe dela. Os que chegaram ao meio da escala, o desejo do bem é o que neles predomina. Isso aí já dá um consolo para a gente. Quanto de nós já temos o desejo do bem? Quanto de nós já nos martirizamos diante da dor do nosso irmão? Quando acontece uma tragédia, quanto de nós já nos preparamos para ajudar de alguma maneira? Quanto de nós já nos colocamos na condição de voluntários para ajudar de alguma forma? E aí o nosso alvo é a primeira ordem. Os espíritos puros, aqueles que atingiram a perfeição. Embora, se vocês estivessem vendo, tem um erro ali que eu preciso corrigir, a perfeição máxima. Perfeição máxima não existe para o espírito criado por Deus, porque a perfeição máxima pertence a Deus. A perfeição máxima pertence a Deus. Nós chegaremos quando muito, conforme está na pergunta 169. A perfeição é quase infinita. Então nós estamos muito caminhando ainda. Então, meus irmãos, é assim que a gente, caminhando para o nosso encerramento, nós queremos fazer um convite para cada um de vocês. Cada um de nós que aqui nos encontramos. Cada um desses companheiros espirituais que aqui se encontram. Alguns deles nos deram a condição de serem visualizados por nós. Que Deus, na sua infinita bondade, possa nos fortalecer em alma, em espírito, em vontade, em determinação, para que possamos caminhar, para avançarmos nas nossas dificuldades. Para isso, meus irmãos, nós temos que orar mais. Orar mais. Porque nós oramos muito pouco. Nós, conforme está lá no Evangelho de Jesus, mas não tendes por não saber despedir. Então nós temos que aprender a pedir. E o que nós devemos pedir a Deus? Antes de qualquer coisa, pedir a Deus sabedoria. Pedir a Deus discernimento. Como minha mãe costumava falar, né? Peça a Deus para colocar juízo na sua cabeça. E eu diria, tem que colocar juízo da cabeça aos pés. Porque muitas vezes nós extrapolamos. E como no ditado popular, né, nós metemos o pé na jaca. Então, consequentemente, nós vamos ter que resgatar de alguma maneira essa situação depois. Então, peçamos a Deus, nas nossas orações, discernimento. Peçamos sabedoria, como Salomão. Salomão podia ter pedido qualquer coisa que Deus teria dado. Mas ele pediu sabedoria. E com a sabedoria ele conquistou tudo. Foi o homem mais poderoso da sua época, o homem mais rico da sua época, o homem mais vistoso da sua época. É o que nós devemos pedir a Deus: sabedoria. Outro ponto, meus irmãos, é que tenhamos otimismo nesse período que nós estamos na pandemia. Temos aqui um representante da área médica, nosso querido irmão Alberto, que pode confirmar isso para a gente. Mesmo com a vacina, não podemos de maneira nenhuma nos descuidarmos, porque o vírus vai continuar. E ainda existe essa possibilidade dessas notificações, porque o vírus é a gente poderia falar de um bicho, né? Não, o vírus é um ser extremamente inteligente. Na hora que ele vê que não tem caminho por um lado, ele se modifica, ele se fantasia, ele se reestrutura e passa a atacar da mesma maneira que estava atacando antes. Então, na medida que nós vamos analisando tudo isso, que a medicina está crescendo, e graças a Deus, a gente sabe bem o que os Espíritos nos falam, que Deus colocou a medicina para ser a nossa aliada. A nossa aliada, e não a nossa oponente. Então tem muitas pessoas que estão nessa situação do negacionismo, negando. Ontem mesmo eu recebi uma mensagem, aí eu estava tão chateado, sabe, que eu respondi para a pessoa: faça da sua vida o que você quiser.
Você tem livre-arbítrio. Ela dizendo para mim que não vai tomar vacina. O que você acha, Carlão? Né? Acho que mandei a resposta. Aí na hora depois, uns minutos depois, eu resolvi apagar. Aí já era tarde, ela já tinha visualizado. Aí hoje cedo, pouco antes de sair de casa, Carlão, você pegou pesado comigo, né? Telefonando. E aí eu fui claro para ela. Faça na sua vida o que você quer. Ninguém precisa saber se você vai tomar ou não vai tomar vacina, é problema seu. Agora tem um detalhe: aqueles que desenvolverem a doença, tendo a oportunidade de se salvar, os espíritos deixam bem claro, não sou eu que está dizendo, é suicídio. Ah, mas eu não tenho vontade de morrer. Não tem problema. O suicídio se dá de várias formas. Aquele suicídio inconsciente. O suicídio inconsciente também se dá assim. A pessoa que bebe, ela não quer morrer. A pessoa que fuma não quer morrer de câncer. A pessoa que dirige em alta velocidade, ela não quer morrer de acidente. Mas ela se coloca na condição, entra no mundo espiritual na condição suicida. E aí tem todo o sofrimento, algumas vezes centenas de anos, dezenas de reencarnações para retemperar, para corrigir, para modificar aquilo que foi um destempero de um segundo, muitas vezes. Pensemos nisso, meus irmãos. Analisemos. Somos filhos de Deus. Deus quer o melhor para nós. Deus está nos colocando numa condição para nos tornarmos mais perfeitos, mais perfeitos. Por isso ele colocou a epidemia. E como vamos de volta, poderia ter dado a Terceira Guerra Mundial. Aí muito sangue, muita dor, muita lágrima, ainda correr. Ah, mas está correndo. São mais de 200 mil brasileiros, mais de 350 mil americanos. Eu diria, ainda vão desencarnar muita gente. Porque está dentro da linha programática. Dentro da nossa linha programática, nós escolhemos a morte, o gênero de morte é uma das escolhas que nós fazemos. Então, meus irmãos, que Deus nos fortaleça, nos ampare e que esse ano seja um ano de luz, de força, de coragem, de determinação para todos nós. Que Deus possa nos fortalecer e o nosso irmão Robson possa encerrar o nosso trabalho da manhã de hoje. E desculpem se eu não tenho um pouquinho, mas algumas vezes é necessário, como um velho professor que eu tive, dizendo que algumas vezes é preciso pisar no calo, né? Para que a pessoa possa sentir que existe algo a mais para fazermos. Obrigado, meus irmãos, muita paz para todos. Bom, como ele acabou de dizer, ser professor, eu costumo dizer que as palestras dele são sempre muito didáticas, né? Verdadeiras aulas, né? Não perde o estigma de professor ainda bem. E a gente agradece muito a você, Carlão. Carlão, para quem não sabe, foi presidente dessa casa na época em que eu me tornei espírita e entrei. E essa é a minha única casa, nunca mudei de centro espírita, né? Tamanha afeição que eu tive por ele. E a gente quer agradecer mais uma vez o seu estudo. Em fevereiro ele está de volta aqui com a gente. Por falar nisso, gente, a escala de janeiro vai no quadro. Quem quiser saber as próximas palestras, é só olhar, ok? A gente agradece a presença dos internautas que estão nos acompanhando aí ao vivo pelo Facebook, a presença de vocês aqui no salão. Que Deus nos abençoe agora e sempre. Nós vamos fazer uma prece e depois passar para os trabalhos na Câmara de Paz. Aqueles que tiverem necessidade, aguardem, sentadinhos aí, que a gente vai chamando de acordo com a quantidade de passistas lá dentro, ok? Então vamos agradecer a Deus por essa oportunidade, aqui estarmos nessa manhã de domingo, aprendendo um pouco mais da nossa doutrina espírita. Que Deus, na sua infinita bondade, nos ampare agora e sempre. Pai nosso que estás nos céus, santificado Senhor seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair nas tentações do caminho, para livrar de todo o mal, porque são teus o reino, o poder e a glória para todo sempre. A gente lembra que só temos 4 passistas ali dentro, respeitando o distanciamento, né?
Então, aqueles que estiverem em condição, por favor, se dirijam à sala de paz.